Apesar de ter nascido em França, nenhuma das suas costelas é realmente francesa. Aliás, nem o apelido dele é assim realmente verdade. Ele é filho do pai dele, mas conseguiu criar uma cena própria. Começou no futebol, esteve na representação, mas é a música o seu caminho. Ou será que não é? David Carreira, olá. Olá. Disse bem? Yeah. É o teu caminho, é a música? Achas que agora é que encontraste o caminho? Sim, sem dúvida, sem Ok. dúvida. Sem dúvida. Houve vários momentos que eu pensei tipo, em voltar a estudar. Mas Não tens nenhum curso? não, Nem pensas nisso? não. E se tirasses um curso era de quê? Se tirasse era de Economia e Ui. Gestão, que era aquilo que eu queria tirar quando estudava. Que era para depois gerires a tua própria carreira Yeah. e não precisavas de ninguém. Não, eu sempre gostei de negócios no geral. Sempre gostei de matemática. Nunca fui muito propriamente bom a línguas. O que é engraçado. Pois, hoje em porque dia agora escreves as letras, escrevo não é? as letras. Mas sim, houve Como assim não alguns és bom em momentos. línguas? Sabes francês melhor que ninguém. Agora Epá, sim, mas Foi natural, não é? eu estava no ensino de francês, portanto o francês era como se fosse o francês de lá. Ok. Por isso é que. Mas tive boas notas no 12º, Vês, nos podias ter exames ido para qualquer nacionais. coisa, não é? No fundo. Acabei com 19 A a sério? português. Boa. E Acabei a com 19. francês? Já não Nem eu tinhas sei, eu francês? penso que eles devem ter trocado os exames com alguém. Exato. Devem ser enganado e eu fiquei Muito com o bom. exame O que é de que outra pessoa. saiu? Aposto que saiu tipo Felizmente ao Lar Já ou nem me Os lembro, Maias. Já nem me lembro. Deve Era ter mais saído fácil. os Maias na altura. Olha, tu tens noção que eu vou querer saber coisas que se calhar não têm muito a ver com a tua parte mais pública ou mais musical. Yeah. Estás preparado? Estás tranquilo? Vamos. Deve estar, tranquilo. Tu estás com um ar muito tranquilo. O que é que te deixa realmente chateado na vida? Pessoal que diz que não dá para fazer certas cenas. A sério? Yeah. Já percebi aqui um lado que acontece várias vezes. Não, acontece todos os dias Mas se nas calhar, nossas mas vidas. tu sentes que é porque essas pessoas não te levam a sério ou porque estás a ser completamente irrealista? Porque estás a ser completamente irrealista. Mas isso é que é sonhar, não é? Yeah. Yeah. Muitas vezes eu tenho noção que eu mando ideias e o pessoal fica, mas estás. Diz aí uma, por exemplo. O problema é que ela é linda, a ideia inicial da abertura do videoclipe Sim. era, imagina, prédio, Uhum. em que tu tinhas em cada varanda umas bailarinas todas vestidas de uma cor Ok. única. Aquilo ia subindo em drone, vias elas a fazer a coreografia, estás a Sim. ver? E quando subia, o rooftop do prédio era um cavalo, com uma miúda em cima do cavalo, um cavalo branco, e ela olhava mesmo para a cara, mesmo boss, estás a ver? E disseram-te que não podia ser. E eu mando uma ideia ao realizador às 3 da Mas eu manhã. adoro que tu tenhas pensado em tudo, até na questão do drone. Imagina aquilo a subir, de repente um cavalo branco em cima de um prédio, uma miúda por cima do cavalo branco, mesmo like A a boss, boss. estás a ver? Yeah. E eu mando um vocal ao realizador, dizer, mano, tive uma ideia para a abertura do vídeo, já tínhamos a ideia mais ou menos estruturada, mas faltava a ideia da abertura. E pá, acho que podia ficar fresh, tipo, a câmara sobe, estás a ver, isso. E a nível de pôr o cavalo, não precisamos de pôr o cavalo lá em cima. Gravas o cavalo em fundo verde, num estúdio, pões aquilo e depois, lá tens que fazer a cena. Finge que ela está só em cima E dele. eles às 3 da manhã dizem, mano, tu és doido, putz. Tipo, e a maior parte das vezes, às vezes acabou por não se fazer, mas por exemplo o caso do Snoop fez-se, Exato. o caso do Nani, agora no problema que ela é linda também, o Quaresma, portanto há várias cenas que às vezes, por exemplo agora o que fiz no lançamento do álbum, ir às escolas, quando eu disse que queria ir às escolas tocar no início, há boa da malta que disse, mano, tu És doido. és doido, putz. Mas é isso, eu não gosto, eu acho que tudo é possível. Yeah, isso é bom. E acho que quando vais crescendo em todas as áreas, vais sempre perdendo essa cena de tudo é possível, porque há a moral e as pessoas à volta vão dizendo Sim, é uma que coisa não. muito de adulto, não é? É isso, Yeah, e e tu perdes queres- o sonho. Fixe. Com que idade é que tu começaste a ter noção que eras filho do Tony Carreira e do que isso significava? Com 15 anos. Isso é muito preciso. Yeah. Porque saíste à rua e foste abalroado. Não, porque eu lembro que era mais ou menos com 15, 14. 14, à volta disso. Que eu chego de França para Ok. Portugal. Se calhar até mais, devia ter 12. Que Ok. eu chego aos 10 e eu lembro, em França eu não tinha muito noção o que é que o meu pai fazia. Eu sabia que ele cantava, mas nós vivíamos em França e o meu pai fazia a carreira em Portugal. Pois, exato. Então
tipo, Eram duas coisas diferentes, a era vida duas- pessoal e... eu estava mais com ele durante o verão, em que íamos de férias para a terra do meu pai, aquelas feiras, estás a ver, da Adoro. aldeia, estás a ver, Acordeão. do acordeão ali, do Quim Yeah. Barreiros, estás a ver, curto bem estas festas. Muito bom. É o típico festa Sim, festa de da verão, aldeia, estás a claro. ver? E só aí é que eu tinha um bocado mais ligação com o que acontecia em Portugal. Sim, mas só quando vens viver mesmo. Yeah, é que aí percebo que o meu pai é cantor cá e que está a começar a ter algum sucesso. Uhum. E que eu lembro que fui com o CD do meu pai da altura para a escola a dizer: olha, é o meu pai. Oh meu Deus. E pá, e uma semana depois já toda a gente na escola sabia, estás a ver? E não te largavam. Não me largavam. Mas no início não acreditaram. Então foi mais ou menos a partir daí Muito que bom. percebi. E tu és o irmão do meio, Yeah. tens um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Ser o irmão do meio fez-te o mais negligenciado? Ou nunca sentiste isso? Porque a Sara era a menina, não é? A Sara foi Mais mimada. logo a mimada. E A o Sara foi Micael logo era a o mimada. líder porque era mais velho. Sim, sim, pá, eu sempre fui um bocado o rebelde. Eu Sempre li numa fui entrevista tu dizeres que não gostavas de ter um filho como tu, Yeah. que deste muito trabalho. Dei bué. Pronto. Fui-me acalmando a partir dos 15, 16. Aconteceu alguma coisa que eu não sei bem o que deve ser as borbulhas. Hormonas, e as exato. hormonas, estás a ver? Sim. A acne fez-me bem. Yeah. Eu sempre fui complicado. Sempre fui um filho um bocado rebelde. Queres contar alguma história? Pá, muitos Mas fazias porcaria na escola, os teus pais Yeah. eram chamados. eram chamados. Sobretudo em França. Eu fui para um colégio privado por causa disso. Boa. Colégio de freiras. Ah, Isso é uma história linda. yeah. Eu Isso é a sempre história fui- de artista, por acaso. Pá, sempre fui aquele um caso, pronto, não era propriamente atinado. Se calhar já pensavas em fazer coisas que não eram muito possíveis, Epá, é isso, eu sempre tive um bocado- contrariavam-te e tu não gostavas. eu lembro que quando ia com a minha mãe, nós vivíamos em França, quando íamos tipo em Intermarché, tipo, Sim, sim, fazer sim, compras, havia sempre aquela cena de pistolas de água que eu queria, estás a ver? Então eu fazia birras com a minha mãe para Sim. ter aquilo, queria. As birras de supermercado. Yeah. E batias com as mãos no chão. Batia, começava a gritar, a chorar e tudo e mais alguma coisa. E a minha mãe, nós não tínhamos muitas capacidades na altura, então já tinha um truque com a pessoa da caixa, que era, eu ia até à caixa com o coisa e ela dizia: "Olha, agora temos que passar pelo coisa, pelo... A maquininha para... A maquininha, Yeah. o detector do código de barras. Yeah. E então eu tinha que entregar a minha pistola de água, ou Claro. o brinquedo que eu tinha trazido naquela altura. E então a desculpa era, ela tinha que passar por aquilo, pôr dentro do saco e eu só abria o saco quando chegasse a casa. Só que a minha mãe já tinha o truque feito com a pessoa da caixa, que era, pronto, fazes umas contas, guardas. Exato. E a gente não leva. Então eu chegava a casa, onde é que está a pistola? Ela, deves ter deixado cair isso. Ah, E portanto, sempre fui um bocado rebelde. Sempre fui um bocado uma rebelde. data de pistolas caídas Yeah. nas ruas de França por Eram os causa disso. Pokémons da altura, a Game Boy. Sim. Tens um irmão preferido? Não. Sei Não. lá, podias ter. Não. Aliás, tenho um irmão preferido, o Miquel, e uma Pois, irmã preferida, exato. e a Sara. A língua portuguesa dá para isso. Yeah. Existe a possibilidade de um dia tu quereres sair da vida artística e ser simplesmente o David Antunes? Existe. Um dia vai Pensas acontecer. nisso? Yeah. Porque acho que um dia vai acontecer. Eu gosto muito da parte de backstage também. Gosto muito Quem da sabe não vais ser aí um agente porque zaço não, dos yeah, novos talentos. produzir ou compor. Sim. Ou, gosto muito de fazer isso também. Yeah, É possível. boa. Tu começaste a jogar futebol no Sporting ou jogavas antes? Joguei antes no Real Massamá. Ok. Não, desculpa, joguei antes no Sporting, mas antes tinha jogado no CAC da Pontinha. Joguei em vários sítios. Do Sporting passei para o Massamá, que era um satélite do Sporting, e depois do Massamá para o Atlético Clube Portugal. E qual era a tua posição? Defesa central. Jogavas bem? Já eras alto na altura então? Epá, sim, já era mais alto. Davas muita porrada. Yeah, era aquele São as central, características que centralão. associam defesa central. Pronto, era aquele centralão. Centralão, Eu só comecei a perceber que eu tinha algum jeito agora, porque sempre que há pessoal que. A sério? Yeah. Porque sempre que há pessoal que se cruza comigo, por exemplo, o Nani, na gravação do problema que ela ainda, ele disse: "Olha, eu ouvi dizer que tinha jeito, pá." Eu devia-me ter dito isso na altura, que eu tinha continuado a Não te jogar. deram tanta confiança. Yeah. Mas tu tiveste uma lesão, não foi? Tive lesão no joelho direito,
uma ruptura também de ligamentos aqui em baixo, tive algumas lesões. E foi aí que tu pensaste. E depois, epá, cansei-me. Eu lembro na transição de camadas jovens para sénior. Sim, que é sempre a transição mais Esse- difícil, normalmente. Eu pensei, pá, isto eu não vou, tipo, continuar a jogar para uma Santos de Um papo seco e um um papo bongo. seco e um sumo de laranja no Yeah. final do jogo, né? Chega um Yeah, momento, tipo, sim. gostava de Apesar de gostares de viver jogar, disto. tinhas noção. Se calhar és aquela pessoa do já que não vou ser muito bom, é melhor não ser. Não É isso. Ou bem que Mais estás vale- ou bem que não estás. É isso, então na altura pensei, vou estudar. E foi aí que foste estudar. Ainda não tinhas a música em mente. Não, foi Ok. aí que entro na Nova, candidato na Nova, basicamente, acabo por entrar E não vais. e não vou, não ponho logo os pés. A economia foi. Yeah. Entraste em economia na nova. Ninguém sabe isto. Não pus logo os pés. Ridículo, eu sei, mas. Eu acho que ainda vais a tempo. Porque naquela altura eu sempre gostei de conhecer, saber coisas, mas eu não sabia muito bem o que é que eu queria Que não fazer. estava a fazer sentido para ti. Aliás, o ensino, e em Portugal nota-se muito isso, nós termos que decidir aos 17 anos o que queremos ser e o que difícil. queremos fazer é muito difícil e está a condicionar-te muito. Ahm, Ficaste triste quando decidiste ou percebeste que não ias continuar no futebol e que eventualmente a tua vida tinha que ser outro caminho, ou foi uma coisa natural? Foi uma cena natural, porque eu tentei bué, eu desde os 10 anos foi sempre, a minha cena era estudos, porque tinha que ser, E bola porque gostavas. e o futebol porque curtia. Portanto tinha muito essa cena de, eu não falhava aos treinos e aos jogos todos, eu fazia, eu lembro que ia treinar ginásio antes de ir Para o para os jogo, treinos, para os treinos, yeah. os treinos com a equipa. Quando se soube que o Ronaldo treinava com aqueles pesos nos pés, eu fazia os treinos todos com os pesos nos pés. Muito bom. Portanto sempre fui bué dedicado. E depois quando percebi que não ia dar, desliguei-me completamente. E acho partiste para outra. E depois acabei por entrar na televisão e foi isso É aí que... que nós vamos. Yeah. Não, ainda fizeste alguns trabalhos como modelo antes da televisão. Sim, mas isso era... Foi só para brincar. Era para ganhar alguns trocos, Ok. para dizer que sou independente. Estás a ver aquela Yeah, fase sim, em sim, que queres sim. dizer? Não, eu tenho o meu próprio tenho dinheiro, meu não próprio mandas dinheiro, em mim. não mandas... tive essa Posso chegar à fase. hora que eu quero a casa. Yeah, pronto. Sim. E foi aí que acabaste então nos morangos com açúcar. Yeah. Eu li algures que tu viste esta presença nos morangos como uma oportunidade de conhecer miúdas. Tu já disseste isto. Mas- Foi isso que aconteceu? Ou não? Defraudou as tuas expectativas? Superou? Não, conheci muitas miúdas à pala dos morangos. Não, eu lembro que eu fiz o primeiro casting dos morangos, tinha para aí 15. E não entraste logo, é isso? Entrei, Uhum. mas os meus pais disseram: não vai acontecer, vais estudar. E Tu quer dizer que podias ter entrado numa temporada mais cedo? podia ter entrado tipo miúdo. Yeah. Então depois estudei. Quando acabo, estou ali no último ano do 12º, volto a fazer outro casting. Na altura, epá, bora, fui. Que era para a série de verão. Ok, sim. Portanto, eu acho que estava a acabar as aulas, já não me lembro a situação em si, mas pronto, série de verão. Faço o casting, não sou escolhido sequer. Eu tranquilo. Ok. Passado o verão, começam os castings para série de inverno, ao qual eu não fui. Tipo, pá, já me deram uma nega, não Já vou, chega, né? Já yeah. chega. E depois eles estão fazem os castings, etc. Depois dos castings há um workshop em que tens 20 pessoas, não, 50 pessoas que vão para lá, e dessas 50 acabam com 13, 14, 15 para ser o elenco. Ok. E eles começam o workshop e não têm propriamente uma pessoa que possa ser o protagonista da série. Então ligam-me para eu ir ao workshop. E eu lembro-me que estou naquela situação do futebol, etc, etc. Sei que vou entrar na Nova, estou ali um bocado, não me Tens ali apetece. 3 coisas a Yeah. acontecer. E eu, não vou tirar um ano. Vamos para Ano os morangos. sabático. Então vou lá ao workshop, inicialmente só para ir. Yeah, Tipo, mas eu correu não sabia bem. que ia ficar, eu estou lá. Aproveito para dar uns beijos nas cenas. Portanto, foi literalmente, estou aqui, estou tranquilo. Lembro que era ano de Mundial ou Europeu. Sim. Então estava eu nos workshops A ver os jogos. a ver os jogos. Nem estava ali, estava assim. Faltou daí aos beijos, a fazer as respirações. E eu tranquilo aqui a ver os jogos. E então acabo nessa brincadeira. Há um casting final ao qual eu vou. E no casting final eu começo a perceber que já tinham escolhido o protagonista e que era eu.
Mas ainda ninguém te tinha Ninguém- informado. Porquê? Porque eles durante um dia inteiro põem-me a fazer a mesma cena, pá, aí o dia todo com várias miúdas diferentes, à procura da protagonista. E eu começo a perceber, e se calhar eles estão à espera que eu faça isto. Yeah. Então na altura, acho que era a Júlia Pinheiro, Ok. ela, o André Cerqueira, havia mais 2 ou 3 pessoas, tipo, sentados assim, o Hugo de Souza também, diretor do projeto, e que me dizem, olha, vais ser o protagonista. E eu, como é que eu lhes assim? digo que eu não quero ser isto? Ui, não disseste. Eu não disse, eu pensei, como é que eu lhes vou dizer agora que eu, pá, mal, isto era uma brincadeira, tipo... Yeah. Então acabei por ficar, com receio de dizer que não queria E aquilo. a rapariga escolhida foi a Gabriela Barros. Foi a Gabriela Barros. Uau. Um, Lembro-me dessa. E dessa ela falava temporada. francês, portanto, ela também Então foi viveu. bom. Então foi bom. Então andamos a Vocês falar entendiam-se francês. bem. O que é a experiência nos morangos te ensinou? Muito trabalho. Trabalhavas as tais 12 horas por dia, Yeah, não é? Não tinhas agressivo. vida. Yeah. Sobretudo quando és protagonista. Arrependeste, pensaste, fogo, devia ter dito que não queria. Não, epá, é difícil e estás ali, estás mais horas em personagem do que propriamente em tu próprio. Porque acabas das 8 às 8 e depois quando chegas a casa, jantas e vais estudar as cenas do dia a seguir. Yeah. Portanto, acabas à meia-noite. Portanto, só estás em ti próprio quando estás a dormir. Então, como é que se chamava a tua personagem? Lourenço. Lourenço. Tu eras o Lourenço. Jogava sempre. futebol também, Yeah. cantava. Vá lá, menos mal. Havia ali Menos coisas mal. em comum Yeah, contigo. havia, não havia. tinhas que te distanciar muito Mas de ti era próprio. tão mau, meu. Eu às vezes vejo cenas e eu choro. Eu acho que os morangos têm essa Esquece. característica em todas as temporadas. Era péssimo. Eu era péssimo. A Gabriela safava-se muito bem. Eu olho para mim, tipo, nas primeiras cenas, Não é mesmo gostas? canastrão no máximo. Muito bom, mas é bom ter essa humildade. E só depois dos morangos é que tu pensaste, não vou fazer, eu quero fazer um álbum, quero me dedicar à música. Ou Eu- ainda não foi aí? Eu fui, durante os morangos, eu começo a cantar, tipo, músicas... Pois pá, porque nos morangos havia esse Yeah. lado musical. Yeah. E começo a cantar músicas bué old school. Hum. Mas cenas que eu não curtia muito, tipo, que eu respeito, mas cantava Sim. tipo Elvis Presley, não Ok, é ok. muito a minha onda. Uhum. E era rock, tipo um rock que eu não curto muito, eu curto Coldplay, Sim. então estava ali tipo, estava naquela brincadeira, estou-me a ouvir pela primeira vez a cantar, mas estou a cantar cenas que eu não acho muita piada. Então, por que não experimentar em casa e cantar cenas que eu curto? Yeah. Então fui fazendo um álbum assim na brincadeira com o Paulo Martins na altura. E estava com ele a fazer um álbum tranquilo e chego tipo quase a meio da série dos morangos com o álbum fechado. Uau. E que eu não sabia se ia lançar aquilo ou não. Depois na brincadeira contacto um produtor em França que estava a fazer muitos hits em França, de cantores franceses. E que eu digo, olha, tenho aqui um álbum, sou francês, português, falo francês, mas... Tinhas músicas em francês nesse álbum? Não. E digo-lhe, olha, queres-me produzir o álbum? Eu adoro que tu faças tudo isso na brincadeira. Yeah, tipo, Coisas a sério. Estás a ver? E ele, vem cá. Uhum. E eu disse, não, vens tu cá. E o gajo disse, férias à pala, tranquilo. Então ele veio com a equipa dele, ficou em minha casa, começou a produzir o álbum e lancei o álbum assim. Acho que nem os meus pais sabiam que eu ia lançar o álbum nessa Então altura. não se pode dizer que houve pressão parental para tu seguires a música. Zero. Eu lembro que eu contei poucos dias antes de lançar o álbum, se calhar uma semana antes, ao meu pai que ia lançar um álbum. Portanto, aquela fase foi um bocado Eles a esquisito. pensar, pronto, David, outra vez. Yeah. Filho que dá mais trabalho. Eu acho que ele próprio pensou, está-se a divertir, vai durar um ano Sim. e depois vai. Porque nessa altura o Miquel já tinha discos Já. lançados, já andava aí de um lado para o outro. E para mim ali foi um início, acho que os primeiros 2 álbuns fui fazendo. Uhum. Não houve aquela pressão de Sim. ter que fazer uma cena, músicas, E se calhar agora, preparar e tudo. já falaste disso também, já não te identificas tanto com aquilo que fizeste nos 2 primeiros álbuns, não é? E é normal. E é normal porque tinhas outra idade e outra maturidade. É normal, mas mesmo assim de vez em quando canto as músicas em concerto, as mais velhas, ainda me divirto, mas parece que foi bué de tempo e não foi assim tanto, foram 7 anos. Sim, 7 anos. Sabes que as nossas células morrem todas ao fim de 7 anos. Por Ah, isso é? é que há aquela cena dos relacionamentos ao fim de 7 anos entram numa crise e há boas coisas que ao fim de 7 anos deixam de resultar. É verdade.
As nossas células renovam-se a cada 7 anos. Eu estou a adorar a tua cara. Yeah, não Tipo, sabia. não sabia. Yeah, portanto, o teu primeiro álbum agora vai deixar completamente de fazer sentido para ti. Se calhar já deixou. É engraçado. Há uma música que continua a fazer sentido. Que é? Uma ou duas. 3. Quantas- É o álbum todo. Exato. Quantas músicas do Não, álbum? há o Só Tu e Eu. Ok. E se o sol não brilhar, se o mundo acabar. Que é uma balada piano e voz, faz sentido. Há o Esta Noite, que é o meu primeiro Sim, single. sim. Faz sentido, sobretudo, pela reação Foi a das primeira, pessoas. exato, Yeah. sim, sim. Essa Quando eu até começo a sei. tocar, vejo esta noite, põe a mão. Yeah. E eu já não sinto tanta Claro. cena, estás a ver? E tinha um Mas- grande videoclipe essa Yeah, música. mas Lembro-me esquece. perfeitamente de lançares isso. Mas é engraçado, o tempo passa. O tempo passa. Sim. Tu nasceste em França, não é? Mas não tens dupla nacionalidade. Não, És 100% português. 100% português. Mas há assim alguma coisa, alguma característica em ti que tu notes que seja francesa? Ah, Tenha ficado. algumas coisas a nível de pontualidade. Os franceses são pontuais ou não são? São um bocadinho mais pontuais. Ok, sim. os Nós acho portugueses que é são o lado de péssimos. calor, estás a ver? É o lado Yeah. do sol. Quanto mais calor há. Quanto mais estás no sul, Sim, é verdade. menos pontualidade. Estás ali tranquilo, Yeah. relax. Portanto, eu acho que tenho a cena de gosto de ser pontualidade. pontual normalmente. Na minha vida pessoal não sou. Mas Sou profissional és. mas profissional gosto de ser. Depois gosto muito da comida francesa. Também. As sobremesas. Qual é a tua sobremesa favorita? Pá, curto bué. Petit gâteau. Petit gâteau. Sim, petit gâteau também. Curto bué os eclairs. Ai, sim, sim, sim. Adoro. As tartes Há assim uma com cena de eclairs em Lisboa, muito. Conheces? Kaiser. Não. Não, não é É outra? Kaiser. Não me lembro do nome, é ali na João 21. Imagina, Não eles têm. conheço. Misturam Nutella com pistaches, com tudo no mesmo eclair. É muito bom. Adoro Nutella. Não me lembro do nome, mas. Eu- Leitaria do bairro. É este o nome. É Estou a isso? fazer publicidade. Yeah. Então vamos. É na João 21. Vamos lá comer um Vamos lá eclair. comer um eclair. Podes fazer um videoclipe lá. Yeah. Comer eclairs. À pala. Eclairs à pala. Não, Por mas que não? curto bué, curto bué. Vamos à música então. Qual foi o dia, a hora, o momento, e pode ter sido só depois do lançamento do álbum, em que tu percebeste: oh meu Deus, eu afinal sou cantor, quero ser isto da minha vida? Acho que foi no álbum francês, o meu terceiro álbum. Ok. Porque foi aí que eu percebi, acho que foi quando fui nomeado para os Energy Music Awards, Uhum. em que eu percebi que estava ao lado de pessoas tipo. Grandes. Yeah. Tipo, eu estava. Tipo, eu sempre. E continuo a ser bué. Eu gosto de música, portanto sou fã de vários cantores. Sim. Da atualidade, de cantores mais antigos, portanto eu tenho muito essa cena quando vejo um. Do fã. Yeah, tipo, És grande fã. cena, meu, vem cá. E eu lembro que fui entregar o prémio ao Stromae nesse ano Uhum. e eu estava nomeado também. Então fiquei naquela cena de isto é sério, meu. Yeah. Estou aqui numa passarela aqui, tipo, Passadeira vermelha. passadeira vermelha, isto é mesmo real. E acho que neste ano também ganhou o MTV Music Awards. Sim. Então foi esse o ano em que tu pensaste. Acho que foi "Isto é mais uma ou menos. cena." Yeah, foi também a bater com o primeiro álbum francês e comecei a perceber que se calhar dava para viver desta profissão, porque eu acho que nem toda a gente sabe que as profissões, difícil. os nossos géneros de profissão, são profissões um bocado tramadas, porque imagina, pode estar na moda, tudo fixe, Yeah. mas a moda é uma coisa que pode durar 3 anos. Pode ser passageira, claro. E se um dia já não estás, o que é que vais fazer? Sim. E depois é um bocado pode se tornar muito difícil para certas pessoas de voltar a ter uma vida normal. Uhum. E há certas pessoas que se calhar não conseguem viver com isso, de repente vais trabalhar num género de trabalho normal, que tem a ver Nova com às o que 5 quer num que seja. escritório, sim. É isso, e vais ter pessoas, eu lembro de ti, tu não cantavas, o que é que se passou? Estás a ver? E isso para certas pessoas, eu acho que para mim, num dia se viesse a acontecer, acho que não ia ser complicado, mas há certas pessoas que não lidam bem não com conseguem isso, sim. lidar com isso. E portanto foi aí que eu percebi, tipo, olha, se calhar posso viver da música e posso pensar nisso a longo prazo. E qual foi o dia em que tu percebeste, ou não, ou isso nunca te afetou, oh meu Deus, vão comparar-me com o meu pai ou com o meu irmão? Nunca pensei nessa cena. Nunca pensei. Acho que
E ainda hoje acho que não penso propriamente nisso, porque logo de início acabei logo por fazer uma coisa muito minha, Uhum. mas nunca propriamente pensei nessa cena de ei, vão comparar, vão. E se calhar nunca o fizeram porque também não há muitos pontos para comparar, não é? Porque vocês são Sim. realmente diferentes. E apesar de às vezes nos juntarmos e fazer coisas juntos, Uhum. cada um tem a sua personalidade. Sim, Cada um tem mesmo a sua personalidade musical, Yeah. mesmo diferente. A tua irmã aparece no teu último disco, Sara C. Isso é ela a querer demarcar-se do apelido. Isso é ela. Ainda não sei. Mas é possível, ela pode não querer ser a filha do, não é? Ou a irmã do. Isso é ela um bocado a escolher, ainda tem tempo para escolher, estás a ver? Sim. E Já percebi que vocês já falaram sobre isso. Yeah, nota-se. Nota-se. Sara sim. C. Repara, quando eu comecei, também comecei David Araújo Antunes. A sério? Yeah. Mas isso nos morangos. Yeah, durou 2 episódios. Tipo a Pamela Anderson no Baywatch, quando estava casada com o Tommy Lee, mudava para Pamela Lee. Sendo que eles se divorciaram tipo 7 vezes, então aquilo estava sempre a mudar. Estava sempre a mudar. Yeah. Muito bom. Pamela Lee, Pamela Anderson. Pronto, para mim durou 2 episódios e depois eles lá perceberam. Lá perceberam que aquilo podia ser uma boa estratégia de marketing. Yeah, pá, na altura não me lembro também muito bem como é que foi, mas eles pronto, puseram lá David Carreira. Okay. Mas esta questão da tua irmã ainda não está resolvida. Não, basicamente ela ainda não lançou o projeto dela. Dela, sim. E Está portanto, contigo só. e portanto até lá esta música Eu Gosto de Ti é a música mais recente que ela tem. Uhum. Ela já tinha gravado um live, acho eu, com o meu pai e também estava presente no álbum dele, mas tinha 14 ou 15 anos. Okay. Portanto este é o som mais recente dela, já com uma cena já a aproximar mesmo da cena dela. Yeah. Mas acho que ela se vai decidir mesmo depois a nível de capas de álbuns, sim, singles, etc, nome, isso tudo, quando estiver mesmo na cena dela. Portanto foi uma forma de deixar ali sem compromisso. Sim, exatamente, percebo. Aos 27 anos, e não 21, como nós gostamos sempre de dizer. Não, 21. Porque a Wikipédia enganou-se um dia. Aos 27 anos, tu já vais no 7º disco. Yeah. E falámos disto, de tu já não te identificares com muitas das coisas que cantavas ao início e que faz sentido. Neste momento, o que é que faz sentido cantar na tua vida? Quais são as coisas sobre as quais tu gostas mais de cantar? Amor. Das várias formas De diferentes. Amor, sim, sim. Falámos disso sobre o Cuido de Você, não é? É isso, tens várias formas diferentes. Tens o lado mais brincalhão do Problema, que ela é linda, que me divirto imenso a fazer e tipo, tanto no Problema como no Primeira Dama, são abordagens mais funny. Yeah. Depois tenho músicas mais amor, tipo In Love, tipo o Será que São Paulo, Cuido. Sim, isso é a relação amorosa. Relação amorosa. E depois tens o amor de irmãos, amor por isso. todos. Portanto, gosto, acho que é a cena no qual eu me vejo mais a escrever e com mais facilidade. Agora tenho muito um lado bastante melancólico, que acho que vem também da minha ligação com a cultura francesa. Se reparares, as músicas francesas é sempre sofrimento. Pois é. É sempre, tipo, Mas nós também temos muito na nossa. Temos, mas mesmo assim temos um lado mais happy. Sim, acho, conseguimos tipo, fazer ali um compromisso entre as duas coisas. Portanto, tenho muito, daí este álbum também ter esse lado mais dark também presente. Mas sim, e há mas achas que é preciso sofrer por amor para escrever sobre amor? Acho que sim. E escreve-se melhor sobre amor? Acho que tu escreves de uma forma diferente, com outra abordagem. Quando tu passas por certas situações, é como um ator. Um ator mais facilmente vai conseguir representar uma cena que ele já viveu. Sim. Um cantor também. Tipo, mais facilmente vais conseguir cantar algo que tu já viveste ou que já viste de próximo. Pode ser um amigo ou uma amiga, pode ser tipo... então acho que dá-te... E acho que se sente também neste último álbum uma forma diferente de escrever, graças a isso também. Eu sempre fui tipo... Acho que quando escreves algo a falar de uma pessoa, tu não estás a fazer algo como se fosse tipo cosquice, estás a ver? Estás a homenagear essa cena.
Porque... Isso é o que tu dizes depois, não é? Não. Quando elas dizem, olha, isto é sobre mim. Não, isto é uma homenagem. Mas é mesmo, porque Sim. repara, Estás a imortalizar aquilo, resto não da tua é? vida- Aquela música vai sempre existir e vai ser sempre para aquela pessoa. é isso, para o resto da minha vida, quando eu estiver em cima do palco, Yeah. vou estar ali, não sei ouvir-te rir sem querer chorar. Ou seja, não sei. E é uma cena que vai seguir sempre, por mais que já daqui a 10 anos já não estejas com essa pessoa, se Sim, calhar, sim, estás a sim. ver? É quase como uma. Pronto, quem tatua os nomes, vá. Yeah. O nome, a pessoa continua a existir e teve uma Sempre, história, sempre. portanto não há problema. Tem um amigo meu Eu já sei o que é que vais dizer. de que tatuou? Tatuou e passado uma semana eles acabaram. Tatuou o nome dela. Passada uma semana acabaram. E ele disse: não, mano, não há stress, eu vou riscar. Faça um risco Yeah. assim por Ou cima então do nome. arranja só raparigas com aquele nome. É isso. Mas entretanto já voltaram. Ah, boa. Acho que foi por causa da tatuagem. Eu disse: pá, eu não posso ficar Afinal, com isto assim. estás a ver? E ela está bem, então pronto, vamos dar outra Um oportunidade. abraço, Gui. Quem são os teus artistas favoritos? De sempre. Michael Jackson, Timberlake, Usher, Uhum. Chris Brown. Está desaparecido o Usher agora, não Está um está? bocado. Está a precisar, se calhar, que o David Carreira lhe ligue na brincadeira. Está um bocado. Yeah. E o Chris Brown também, mais ou menos. Ai, eu adoro o Chris Brown. Eu sei que não se Chris devia Brown. dizer porque depois há lá outras coisas, mas em termos musicais Musical, gosto muito. yeah, é muito Yeah. fixe. Beyoncé também. Uhum. Pá, acho que houve ali uma fase daquela Tu andas R&B muito na para as altura. divas, tu tipo, para coisas bem. Yeah, curto. Não há nada assim mais alternativo que tu gostes. Aquelas coisas Adoro que a gente Coldplay. Ok. Adoro Coldplay mesmo. Também gosto Muse bastante. também gosto. Mas a nível de bandas, a minha banda favorita é Coldplay. Ok. E fui parvo. Eu podia ter ido ver aqui. Eu acho que eles foram ao Rock Foram- in Rio na altura. Eles ou foram ao Live. Dragão e foi dos melhores concertos que eu já vi, no Estádio do Dragão. E eu tinha bilhetes. Foi incrível. E eu Pois. não, naquela altura já não me lembro porque. Pá, fui. Mas eu já combinei quando houver aí um concerto com uma malta. Já combinei aí com uma malta e ver. Supostamente eles vêm ao Estádio da Luz no próximo ano, mas ainda não está Então, confirmado. estou lá batido. Ed Sheeran, adoro. Ed Sheeran. Vais lá, vais ver, Yeah. claro. Curto bué. Esgotou por tua causa, de Ed certeza. Que Sheeran, pediste yeah, bilhetes para toda a para gente. toda a gente, para os amigos todos. Não, Ed Sheeran é aquela base. Yeah. Uma guitarra faz Olha, ali. ele é que fala de amor como ninguém. Yeah. Ele e a Adele. A Adele também. A Adele que fala sempre E Sam do Smith. ex-namorado. acho eu. Sempre. Pelo Não, menos vi ela numa entrevista, até ela houve disse. uma altura em que ela estava muito bem emocionalmente porque ou casou ou juntou-se e teve um filho, uma filha. E as pessoas disseram, pronto, acabou a carreira da Acabou a Adele, porque ela carreira agora da é Adele. feliz, tipo, não pode ser. Yeah. O Sam Smith também diz que Sim. escreve muito, tipo. Sim, ele deixou o namorado e aquilo também resultou. Resultou para a música. Yeah. Mas Ed Sheeran é, para mim, se calhar, a nível de compositor, é Hum. dos meus favoritos. Sim, Como compositor, porque nós não sabemos, ele compõe muito para outros cantores também. pois é, esse é o lado Eu- assim mais de Yeah. backstage e desconhecido de muita gente. Por exemplo, Tu compões para outros artistas? cada vez mais. Olha, boa. Cada vez queres mais. dizer assim alguma música que nós não saibamos? Às vezes, o que é engraçado é. O problema às vezes. Repara, às vezes o que é que acontece? Nós estamos. Eu fiz vários writing camps Uhum. para o meu álbum. Sim. Porque depois, como estás em tour, etc, às vezes não tenho muito tempo para conseguir compor para outras pessoas. Mas há muitas músicas que eu acabei por não ficar dentro do álbum Que alguém aproveitou. que aproveitaram. Portanto, compus uma para o Pedro Gonçalves, Uhum. que será o próximo single dele. Fiz uma cena também, 2 cenas para o Miquel, para o álbum dele também. Outras cenas para a Sara também. Portanto, de vez em quando vou fazendo outras cenas também na team da Red Mojo, Uhum. que ficaram também para o pessoal de lá. Portanto, de vez em quando em writing camps acaba por. Isso é fixe. Mas gosto de compor. Gosto Boa. muito de compor. Qual é aquele artista, e já disseste quais são os teus favoritos, mas aquele que tu pensas, meu Deus, quem me dera ser assim? Que seja mesmo aquela inspiração que tu até anotas as coisas mentalmente para fazer ou parecido ou melhor. Há vários. Ok. Há vários. Tipo. Depende. Acontece-me várias vezes de eu ficar a ver, tipo. Ou em Sim. Tu concertos. és muito essa pessoa, de certeza, e tiras notas. Tiro de notas. certeza. Tu vais ver? Tenho bué de notas aqui. Queres ler a tua primeira nota? A Agora minha- não era sobre isso, era a lista do supermercado. É, não. Calhar. A minha primeira nota, tenho bués. Escolhe uma então.
Tem aqui uma parte de uma letra em espanhol, Em espanhol? Queres revelar alguma coisa? mas não posso revelar isso. Ok. Espera, vamos voltar atrás. Foi a que ele mandou para o J Balvin. Não, tenho, por exemplo, a nota que eu tenho aqui é intro, primeira dama, dama do business. O problema é que ela é linda. Dizias que não, que é o Isso é alinhamento para- da próxima tour. Exato. Portanto, Já sabemos. já sabem as primeiras músicas da tour. Boa. Mas tenho várias cenas. Normalmente é partes de letras. Yeah. Outras vezes não te esqueças de acordar às 10 da manhã amanhã, A sério? que é notas, stuff to do, Muito bom. aquele stuff to do, não te esqueças de Aí fazer tens isto tudo. bué coisas to do. Yeah. E não vais tipo fazendo check, apagando. Vou, só que a maior Eu parte adoro das ter vezes... listas só para poder riscar as coisas. Eu adoro e- isso também. Pronto, já está. Só que fico chateado quando não consigo riscar. Há coisas aí não, Sim, ainda não demasiado sabes. tempo, não é? Yeah. Ali. Mas Mas é um isso. artista que tu gostasses mesmo de trabalhar, vá. Se calhar o Timberlake ou assim. Timberlake, gosto muito. Depois, de vez em quando, ouço cenas de outros artistas como Bad Bunny, Uhum. como Snake também, Nick do Borel. Epá, há várias cenas diferentes. Ed Sheeran, curtia bué. És todo o género de tentar falar com ele agora quando ele vier. Yeah, why De not? certeza. Why not? Why not? Vai acontecer. Mas sim. Ando muito numa vibe agora de Ozuna, Bad Bunny, Balvin. É uma fase muito mega. Yeah. Enquanto Acho que artista. vou tatuar o símbolo da Mega. Olha, por brevemente. favor, a coroa é gira. Já brinquei com isso com o Nelson. no outro dia. A coroa é fixe, até eu tatuava. Não sei bem onde, mas sim. Enquanto artista, no sentido global do termo, não é? A pessoa que canta, que compõe, que interpreta, que dança, qual é que tu achas que é a tua mais-valia, aquela que te diferencia ou que te pode diferenciar dos outros? É ser. Eu não conheço muitos cantores em Portugal que façam tenham o isso, mesmo que tu. façam um bocado essa cena. E foi sempre onde eu quis me diferenciar ao longo da minha carreira, que é cantar, dançar, representar e conseguir aliar um bocado essas três coisas. Tanto a nível de concerto, como a nível de repente faço uma pausa e faço se calhar um filme, ou faço uma novela, ou faço uma dobragem, de Mas repente. tu também fazes dobragens. É isso, um bocado porque as minhas referências fazem isso. O Timberlake sempre fez isso, Usher também, Chris Brown também, e não tens propriamente nenhum cantor português que A fazer. esteja nesse circuito. Então foi sempre uma cena que eu pensei, isto tipo, é aquilo que eu gosto de fazer e vou ir por aí, estás a ver? Eu lembro quando comecei há 7 anos, tu não tinhas nenhum cantor português onda pop com bailarinos em cima do palco. Yeah. Não tinhas ninguém. E Hoje em dia agora- toda a gente tem. Agora todos, pois. Mas há 7 anos atrás só tinhas aquela cena de cantor e as bailarininhas atrás ali, Sim, clac, sim. clac, clac, estás a ver? Sim. Mas não tinhas aquela cena tipo mais pop, mais Justin Timberlake, etc. Eu sempre tive Uma essa. coisa mais entertainer, não é? Yeah. Que é aquilo que tu és. E hoje em dia tens muitos cantores com isso, cantoras, etc. Yeah. E sempre foi a cena que eu curti. E pronto, e já que foste o pioneiro, agora continuas nisso Yeah, e os curto, outros curto. serão sempre imitação. Não, mas curto, por exemplo, nos videoclipes também pôr isso. Sempre tive gosto de pôr essa cena e às vezes fazer coreografias mais simples para toda a gente conseguir fazer. Foste tu que inventaste a coreografia? Não fui eu que mintas. inventei. Mas eu lembro que estava em casa. A cena foi assim: estava assim, a beber aquele Vais- copo de Cuidado vinho. para não fugir do plano. Estou aqui, o plano deve ser mais ou menos isto. Deve ser esse, né? Yeah. Tá bom. E se eu fizer assim, já não aparece? Não, vai, Pronto. já pode. Estava a beber aquele copo do vinho tinto com o Sr. Filipe Rico e estava-lhe a dizer, mano, tem que ser uma coreografia simples. E ele já estava a inventar cenas bué, tipo técnicas, Exato, etc. exato. Mano, pensa o seguinte: Nós queremos que toda a gente é dance. isso, queremos que a pessoa que não sabe dançar, a pessoa que está no meio da noite, já com os copos, a educadora de infância que está com os miúdos, qualquer pessoa, estás a ver, que possa conseguir fazer um step. Então tem que ser uma cena bué easy. Então estávamos a brincar, o problema é que ela é linda. E depois ele começou a criar a cena, o problema é que ela é linda.
No início acho que devia ser assim, estás a ver? Exato, E mas pouco a depois pouco- aquilo E ficou pouco para a cima e pouco para baixo. acabámos por fazer. E foi assim que se fez essa coreografia. Yeah. Na cena de ser algo simples e fácil e eficaz para toda a gente. Pronto, já me sentei novamente. Resultado. Resultou. Claro. Porque o David tem olho para o negócio. Tu tens medo de envelhecer? Tenho. Não, ainda não estou nessa fase de envelhecer, acho eu, mas tenho medo. Tens medo de envelhecer e os teus fãs não? Ou seja, tu vais evoluindo, não é? Vais cantando sobre coisas diferentes, porque eventualmente tens outra maturidade, mas os teus fãs vão ter sempre 15, 16 anos. Ou não? Como é que achas Acho que é que feita não. essa transição? Ou se pensas nisso? O que eu gostaria é envelhecer com os meus fãs. Sim. Tipo, com as pessoas que me acompanham. Porque eu vejo isso a acontecer de vez em quando e fico feliz quando isso acontece. Vejo tipo malta nas sessões de autógrafos, depois dos concertos, e malta que aparecem com fotos quando tinham 7 anos ao meu lado e hoje já têm 14. Yeah. Ou quando tinham 14 e agora já têm 21. 21. Eu disse no início da entrevista que era bom A matemática. matemática, ainda bem. Ainda bem, né? Imagina se fosse mal. Yeah. Pronto, 21 é a minha idade. Sim, exatamente. E, Devias saber. E devia saber, né? Yeah. E portanto isso é bom e é aquilo que eu gostaria é ir tipo ir crescendo com o meu público. Acho que é a cena mais fixe, porque dificilmente aos 45 anos consegues continuar a cantar para público de 15, 28. Só o Snoop é que consegue fazer, acho eu. É verdade, mas o Snoop tem aquele ar que Tem aquele- tu não sabes bem a idade que ele tem, não é? isso. Parece que tem sempre 20. É o Snoop e o Pharrell. É verdade, não envelhecem. Estão ali. Não envelhecem, mas o Pharrell então é um caso mesmo estranho. Yeah. Foste tu que pediste ao Nani para festejar o golo a dançar O Problema é que Ela é Linda? Confessa. Então, deixa-me lembrar. Acho que fui eu que lhe sugeri para fazer isso. E ele fez. Podia não ter marcado, não é? Mas marcou. Fui eu. A cena foi inicialmente. Sim, fui eu. Agora já me estou a lembrar. Porque a cena do videoclipe surgiu a seguir. Pois, Diz, exato. olha, já agora vou fazer o remix. Queres entrar no vídeo? E que ele apareceu para entrar no vídeo, que ainda não saiu, mas que está a sair brevemente. Ok. E portanto, que é a versão remix com o MC Rita e os Jamaliers. Mas fui eu que falei com o Nani e disse. Já me lembro. E estavas a ver o jogo naquele momento? Ou só te disseram depois? Só me disseram depois, eu acho que estava em concerto. Eu estava a ver o jogo, eu vi aquilo e o Mário, que estava a ver o jogo comigo, disse: o que é isto que ele está a fazer? Eu disse: isto é de David A Carreira. coreografia, yeah. Yeah. Não, foi Eu até giro, disse: está pá. toda a gente agora a fazer isto, portanto o Nani deve gostar. Eu nem sabia que vocês eram amigos. Não, falámos e foi muito giro, pá, foi muito giro. Boa. Foi muito giro a cena dele. Já recusaste colaborar com algum artista em Portugal? Em Portugal? Já. Podes dizer quem? Já Damn, se fosse recusei. Daniel Oliveira ele dizia. Não, também não dizia. Não, Mas foi difícil. É pá, é sempre dizer que difícil. Às vezes tens que dizer de uma forma tipo Educada. culpas a editora. Dizer pá, a minha editora, eles são um bocado chatos, meu. Ai, não vai dar. Vai dar, pá, é difícil. Outras vezes dizes, pá, tenho andado muito ocupado. Eu não consigo, eu tenho um problema, não consigo dizer que não. Sim. Eu sou daquelas pessoas que não conseguem dizer que não. Tipo, tu pedes-me uma cena e eu fico triste de ter que dizer que sim, não, eu estás a percebo, ver? também sou assim. E às Acho que as vezes, boas pessoas são assim. às vezes propõem-me cenas que eu vejo que não Não te tipo, eu não identificas? consigo fazer, estás a ver? E eu tipo, às vezes então nem respondo. Eu vejo o pessoal ligar e eu assim, Isso também é mau. Mandas para outro sítio. Dizes: olha, eu não te consigo ajudar, mas não sei quem consegue. mas sim, é pouco a difícil, pouco tenho estado a fazer, mas é sempre difícil. E já te disseram que não a ti, em Portugal? Em No Portugal... estrangeiro, acredito que sim, porque tu também deves mandar mensagem a toda a gente. Não, é? Não, também não. Às tantas. Em Portugal, se já me disseram que não, não, por acaso não. Olha. Não. No estrangeiro já. Pois, isso eu acredito. Por isso é que eu nem fui por aí. Foi uma vez, acho que era. Para quem é que eu tenho? Rita Ora, na altura. Oh, boa. Eu conheço, conheço uma amiga que trabalha com a mãe da Rita Ora. Se precisares de um contacto. Rita, não falo mais contigo. Não, mas foi na altura, foi uma.
Nem tinha a ver com música, era uma outra cena que eu estava a pensar fazer Ok. e não me respondeu sequer. Portanto, Opa. mas eu gosto das Ridículo. cenas dela. Ela é Sony. É Sony Music? Não sei, estou a Não perguntar. faço ideia. Não sabemos. Seguimos, é indiferente. Em Portugal ninguém recusou. Mas sabes, eu tenho ideia que tu és muito querido para os teus pares, que se percebes que alguém, falámos disso na última entrevista, se percebes que alguém tem talento, tu gostas de pegar nessa pessoa, gostas de promover, fazes questão de a convidar para fazer cenas contigo, tu não te isolas no teu trabalho, não te isolas em ti, isso é fixe, yeah. tu és, sei lá, acaba por ser humilde e generoso ao mesmo tempo. Para ti a música é isto, é este evoluir constante e estar sempre à procura de quem é que está a fazer umas cenas e quem é que pode evoluir também contigo. Sim, porque acho que é assim que vais evoluindo tudo pelo próprio. Porque se ficares sempre Enquanto te juntas a outras pessoas. se ficares sempre ali na mesma bolha, tipo, chega um momento que não tens forma de evoluir. E portanto também tem um lado de egoísmo. Sim, claro. Porque é a melhor forma de eu aprender o que tu sabes fazer melhor do que eu estar contigo ao teu lado. Claro. E ver como é que tu escreves e aprender contigo. Sim. E acho que tem um lado egoísta ao mesmo tempo, mas tem um lado também Altruísta. de partilha. Claro. Tipo, olha, eu vou-te dar algo que eu sei fazer, dás-me algo que tu sabes fazer e vamos fazendo uma cena em conjunto, estás a ver? Mas as relações são isso, não é? Acho que é isso, tipo, e o que é giro às vezes nos campos, quando estou com outra malta a compor, é isso mesmo, é estar uma pessoa a compor uma cena e o que é que tu achas em vez de fazer isto, pôr isto aqui? Tu não és daqueles que se vai esconder na casa de banho, não, isto é para mim. Vou aqui fazer uma cena só Não, para mim. não, mas há pessoal que é assim. Conheces de certeza E há que pessoal que achas. leva mal às vezes, Yeah. tipo, que tu chegas lá Não, e fui eu que escrevi. já me aconteceu uma história com o Caixa de chorar a rir. Eu não vou dizer com quem é que foi, Ok. porque é uma pessoa conhecida. Mas pode dizer que é o Caixa. É para o Caixa se rir. Estávamos num campo a escrever uma música e estava um cantor conhecido, português, a compor uma parte. Já sabemos que é um cantor português que toca. Estava a tocar a guitarra e o Caixa chega-se ao pé dele a dizer: Mano, e o que é que tu achas? Tipo, em vez de dizer isto, diz isto. E o cantor está a olhar e ele só faz assim: Ok. E continua a fazer aquilo que ele já estava a fazer. Portanto, nem ouviu o Caixa. O Caixa ficou assim. Foi ter comigo e disse: Puto, tu conheces o. E eu, conheço, é fixe. Achas que ele é mesmo fixe? E eu, o que é que se passou? Pá, o gajo disse-me ok, meu. Yeah. Bué da Ok, triste, yeah. bué da deprimido. Eu disse: Putz, se calhar não deve ter sido por causa disso. Ele devia estar a pensar Ele já na estava a pensar ideia. noutra coisa, já tinha outra ideia. Muito bem. Olha, estamos quase a chegar ao fim, mas vamos jogar ao Guess What, que é um jogo que muda a cada convidado. Não te preocupes, não é um cala-te-boca, não são perguntas Tá bem. íntimas nem constrangedoras. No fundo, eu quero ouvir a tua opinião sincera sobre alguns artistas portugueses que eu tenho aqui. Eish. Não, mas se não conheces algum, diz-me. Mas acho que conheces. Começamos com o Tony Carreira. Ok, Acho que conheces. acho que conheço. Para mim, cada vez mais uma referência. Ok. Uma referência de trabalho, de respeito com o público e de dedicação, porque fez um longo percurso e nesse percurso de 30 anos aconteceu-lhe muita coisa e que há muitos momentos durante um percurso musical que devem ser difíceis para um artista. Yeah. Como é que tu lidaste com as acusações de plágio à música do teu pai? Ou não tiveste que lidar com isso, não te meteste, não deste a tua opinião? Eu acabei por não dar a minha opinião, porque eu já percebi com um certo tipo de imprensa, quanto mais falas, pior, porque depois vão pegar uma frase e vão colar com outra e parece que tu disseste uma coisa que tu não disseste. Portanto, nessa altura foi mesmo para mim blackout, não responde a nada, não quer falar, e ele também acho que fez o mesmo. Sim. Só fez ali uma entrevista em que disse... que não foi? Com o Daniel. Claro. E que disse tudo o que tinha para dizer. Porque basicamente é isso. A mesma coisa aconteceu-me com o problema que é a Linda de uma forma menor. Toda a situação da polícia, etc. Normal, quando o artista é maior, não é? As coisas também ficam assim empoladas. É, completamente. E a maior parte das coisas que saíram era mentira. Então, nessa altura, eu sei que foi uma altura um bocado bastante complicada para ele. Nós tínhamos uma música que fizemos em dueto. Ele nesse ano
tinha acabado de lançar um álbum de covers. Sim, lembro-me. Uhum. E nós tínhamos uma música, um cover de um artista francês, Florent Pagny, que tínhamos feito os dois e que não pudemos lançar como single por causa desse problema todo. Sim. E que às vezes, pronto, é isso mesmo, por causa de certas situações acabas por estragar certas coisas que são boas. Mas foi só mais um percalço. Sim, epá, em 30 anos de carreira é normal que essas coisas aconteçam, não é? Não, o que eu senti é, uma coisa é o que a imprensa possa escrever para vender e coitados têm que sobreviver de alguma forma. Sim, mas tu também já deves estar mais do que habituado e consegues... Mas o público em geral estava do lado dele. Sim, e eu via nas ruas importante. as pessoas a falar, a dizer... E ele já passou por tanta coisa na carreira e por tantas fases, desde ele estar dentro de uma carrinha e ser quase ele o resto da equipa a montar o palco, etc, desde os bailaricos, quando tinha 16 anos, e agora ao Altice, estás a ver? E para mim, acho que para mim e para qualquer cantor desta nova geração, acho que acaba por ser um exemplo de respeito do público, porque é o público que te dá, não é os Correios da Manhã que te vão dar uma carreira, estás a ver? Sim. É o público, é as pessoas gostarem da tua música. Isso é mérito. Vamos a outra artista. Bora. Ana Malhoa. Ana Bomba Malhoa. Latina. Pá, é já não é Bomba fixe. Latina, já não lembro qual é a última. É Viúva Negra. Lá, 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 lá. Não conheço essa. Não conheces? Não conheço. Tem um beat engraçado. Eu parei no Ampulheta. Sim. Até o Ampulheta. Que tem um videoclipe gravado numa pedreira, onde nós também gravámos o nosso vídeo. Pois é, onde eu também gravei um videoclipe. Aquela pedreira, não podemos dizer. Tem muito hit, aquela pedreira. Tem muitos hits. É verdade. Pá, acho que ela faz a cena dela e está ali no registro dela. E acho que está num registro que é necessário, da mesma forma que tens vários cantores, tens Kim Barreiros, tens o Toy, que são registros musicais que é para o people curtir. Estás naquela vibe de uma semana académica, estás a curtir. Ela agora também vai ao Revenge, né? Está a fazer os... É que é possível. E portanto acho que está. Sim, porque a Ana Malhoa anda aí desde os anos 90, é verdade. Há muito tempo. Ela tem muitos anos de carreira. Muitos anos de carreira, portanto, é fixe. Bomba Latina. Bomba Latina. Que idade é que ela tem, Ana Malhoa? Não sei, pai, 40? Mais. Será mais? Menos de 40, Menos? deve ter um. Uau. Pronto. Pois ela anda aí desde os 10, que ela fazia o bereré para aí com 15 ou 16. Pá, podemos dizer que a Ana Malhoa é a nossa J-Lo, possivelmente. Exato. Está super bem conservada. Olha, vamos a outro. Tem mais abdominal do que eu. A Ana Malhoa deve ter mais abdominal do que eu. Não, que agora estou a treinar. Agora estás a treinar. Estou-me a aproximar. Mas não vais mostrar. Eu ouvi dizer que não mostras assim sem... Não, tem que estar em preparação física. Obviamente. Tens que ficar 2 dias sem comer e só depois levantas a cabeça. Conan Osiris. Conheces? Conheço de nome. Vi um concerto na semana passada e fiquei muito Conheço fã. de nome. Já me falaram várias vezes. Acho que devias fazer qualquer coisa com ele. Isso é que era. É? Então tenho que checar mais um bocadinho. Mas já me falaram... Nunca ouviste o Adoro Bolos? Sim. Eu adoro É bolos. Isso que eu vi. É Mas isso que eu já ouvi. mais a ti. Yeah. Poesia. Eu acho que vocês podiam dar Tenho que frutos. pensar nessa cena. Eu acho que ele não sei. Eu vou-me atirar do Titanic, é uma que é assim. Vou-me mandar do Titanic. Sim, mandaram. Eu acho que ele cantou numa. Mega fã. Numa semana académica. Já não me lembro. Possível. Foi sim. que mostraram vídeos e eu fiquei a assistir. Tem Vai ver porque tem. Sim, e é diferente. E é engraçado porque quando perguntas às pessoas porque é que gostam dele, as pessoas dizem é diferente. E às vezes é essa diferença que tu estás à procura. Ele mistura imensos estilos. Desde música tradicional portuguesa a dubstep. Tens que ouvir um cantor que se chama Tommy Cash. Ok. O russo. Sim, também faz Canta isso. em russo também é diferente. Boa. É fixe. Tommy Cash. Capitão Fausto. Não conheço muito. Ok. Portanto não consigo falar muito. Eu sei que eles têm grandes tours, porque eu apanho normalmente quando estás em digressão, eu vejo várias vezes os nomes deles, nos cartazes onde eu vou. Portanto sei que eles estão com bué. Para os ouvir. Mas ainda não parei. Pois, tu não és uma onda tão rock e eles são mais rock. Ok, vamos terminar com os Dama. Dama, pá, não gosto. Ouviste Caixa? Não acho piada nenhuma. Cristovi em Caixa, Coimbra, pá, eles têm muita mania. Estou a brincar. Não, curto bué deles. Curto bué. Tanto musicalmente, acho que eles conseguiram criar algo muito fixe com o público deles mesmo. E como são pessoas mesmo
boas pessoas e nota-se depois ao vivo, tipo, curto muito os três. E tenho uma grande amizade com o Caixa, sobretudo. Ele mandou-me uma mensagem no outro dia, tipo, fiquei mesmo. Vais ler? Yeah. Boa. Mandou-me. Epá, deve haver palavrões, deixa ver aí. A gente põe pi. Bro, ainda hoje pensei em mandar-te mensagem para te dizer o que quero, mas deixei esperar, sentir o momento em que sentia mesmo escrever-te qualquer coisa. Pi, escrevo-te pi por extenso, porque é disso que se trata. Tu mesmo estás mais por extenso do que alguma vez eu vi, e já vão uns anos que nos conhecemos e trabalhamos juntos. A tua força de fazer contagia quem está ao teu lado. Ouviu o álbum todo e lembro-me de estar lá quando estava tudo do zero. E vi o mesmo gajo de sempre, que tinha gravações de manhã e que chegava a casa às 22, 23 e ainda me ligava para irmos compor. Fazer por si e acreditar naquilo que o inspira. Muito orgulho. Goddamn. Uau! E, Isso é um bromance. e depois eu respondi-lhe. Espera, deixa eu ver. Meu irmão, só tenho uma cena para te dizer, obrigado. E depois, se calhar, tenho uns pis Os que eu não posso... palavrões, exato. Não faz mal. Pronto, e portanto é uma grande amizade e é um prazer. O que eu lhe lembro de ter dito ali é um prazer escrever com ele, porque é uma pessoa de quem eu admiro muito a escrita e a pessoa também. Olha, eu acho que terminamos assim. Obrigada. Gostei Obrigado. muito. Obrigado.